Bom, como eu gosto de polêmica aqui no Bastidores do Poder, e esse assunto ainda não acabou porque a gente tem mais um ponto a ser explorado de pandemia hoje, o presidente Jair Bolsonaro esteve lá em Porto Alegre, ele participou da inauguração de uma obra, uma ponte importante lá sobre o rio Guaíba, e falou sobre a pandemia. E aí que entra a polêmica, porque o presidente voltou a chamar a atenção ao minimizar o que a gente tem observado aí nas últimas semanas, que é o aumento de casos pelo Brasil. Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a economia do Estado e do município. O presidente está certo, porque de fato as operações econômicas, né, que a gente observou aí durante a pandemia deram resultado. A gente observa, inclusive, numa retomada mais rápida do processo aqui no Brasil. Mas a gente tem que observar que os casos têm aumentado, tanto de contaminação quanto de mortes na maioria dos estados aqui do Brasil. A gente tem chamado a atenção das autoridades justamente esse salto no número de ocupação das UTIs. A gente tem diversos hospitais aqui em São Paulo, inclusive, com taxas muito elevadas, quase em 100%, alguns com 100%, como, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia. E o presidente Bolsonaro citou aí esse eventual fim dessa pandemia. Só queria também citar um fato que chamou a atenção hoje, que foi a confirmação do primeiro caso de reinfecção aqui no Brasil. Trata-se de uma profissional de saúde de 37 anos, moradora de Natal, no Rio Grande do Norte. O primeiro diagnóstico dela foi confirmado em julho, ela foi tratada, teve exame com resultado negativo em 8 de setembro, e em outubro, 116 dias depois, ela voltou a contrair a Covid-19 e as análises foram realizadas pelo sequenciamento do genoma completo viral, que identificou duas linhagens distintas do coronavírus, por isso se comprova a reinfecção por Covid-19. A gente ouviu durante a tarde a pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, aqui na Rádio Bandeirantes, a Paola Cristina Rezende. Ela falou que isso não deve ser entendido como um alarme, né? Mas, enfim, pelo menos para todo mundo ficar atento, porque não necessariamente se você já teve a Covid, você está livre de contrair de novo a doença. Exatamente. A doença não está claro como que a pessoa contrai novamente. Primeiro caso formalizado, né? Porque a gente já ouviu relatos de pessoas que teriam sentido os sintomas 2 vezes e tal, mas foi mal ali, ela teve o resultado de exame positivo 2 vezes. A gente não sabe se o vírus sofre mutação, se a segunda vez que a pessoa entra em contato é mais forte ou mais fraca, tudo a ciência está descobrindo. Algumas pesquisas são indicativos, mas nada conclusivo por enquanto, então é só um alerta, porque o que acontece é que as pessoas estão cansadas de tantas restrições, e aí começaram a retomar alguns encontros sociais familiares, pontuais, aqui e acolá, né? Alguns jovens começaram a sair mais, então o número de casos aumentou bastante, e vale o alerta, ontem a gente registrou mais de 800 mortes em 24 horas. O patamar vinha a 400 no começo do mês. Então a gente dobrou o número de média de mortes diária do começo do mês para cá. Houve um avanço muito acelerado da nossa curva aqui no Brasil, então é importantíssimo que as pessoas... Eu sei que está todo mundo cansado, é difícil, as festas de fim de ano estão chegando, é complicado mesmo, mas a gente tem que seguir firme. Tem que continuar usando a máscara, tem que continuar mantendo o distanciamento, tem que ser firme nessa hora, porque... É o momento que a gente está vivendo, infelizmente. Até com relação à parte econômica, que o presidente Jair Bolsonaro fez referência, e o Cláudio Humberto também pontuou, que acha que seria caro fazer um investimento. A vacina não vai resolver imediatamente todos os problemas, mas parece ter sido o melhor investimento feito no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, porque assim que começar a vacinação, aí a gente vai ter mais segurança para reabrir, vai ter mais segurança para retomar as atividades econômicas de maneira clara e protegida. Né? Mesmo assim, os especialistas que a gente ouviu ontem para uma matéria no Jornal da Band dizem que a gente vai ter que continuar usando máscara, vai ter que continuar ali, mantendo algum nível de cuidado. Não, vida normal, ainda demora um pouco, mas investir em vacina
pelo amor de Deus, parece o caminho mais óbvio e mais vacinas diferentes e possibilidades diferentes, pelo menos do meu ponto de vista. Pronto, fechado o pacote aqui, pandemia. Algo a esclarecer por aí, Cláudio? Podemos passar a régua? Sobre essa fala do presidente? Não, isso. Se quiser comentar mais alguma coisa. Assim, Não, isso aí. A coisa fala do de- presidente, ele chama atenção porque... Enfim, mas é o modo Bolsonaro de agir, né? Você sabe que um ministro que é muito próximo dele, eu conversei sobre isso, né? Sobre essa coisa do presidente insistir em minimizar a doença, a pandemia, etc. e tal. E ele disse que o presidente fez uma opção clara por não fazer um discurso derrotista, um discurso alarmista, né? E ele chegou a me dizer isso. Imagina o presidente, em vez de dizer o que diz, e as pessoas criticam, imagina se ele dissesse, salve-se quem puder, olha, tá tudo lascado, todo mundo vai se ferrar, tá todo mundo morrendo, pelo amor de Deus, olha aí, tá aumentando, minha gente, o que é que a gente faz? Imagina se o presidente adota um discurso alarmista, né? O presidente da República tem que ter também um discurso realista, né? Não pode desconhecer os fatos que estão ocorrendo, estão afligindo, atormentando as pessoas. É isso. Mas, enfim, eu já não perco tempo dando muita atenção a esse tipo de declaração do chefe do governo. Que bom, Cláudio Humberto, ouvir isso, é importante. Mas ele podia fazer como a Angela Merkel fez ontem. Fez um discurso curto, objetivo e muito lúcido, dizendo isso, paciência, meu povo. Está chegando festa de fim de ano, mas vamos ter paciência, porque se da nossa atitude depende a vida de mais de 500 pessoas que podem perder a vida num dia, é disso que depende, então vamos seguir firme com os nossos cuidados, porque aqui no Brasil, mais de 800 mortes só no dia de ontem. Na verdade, o discurso da chanceler Angela Merkel chamou a atenção mais pela emoção dela do que pelas palavras, né? Ela estava muito emocionada, ela falando que fez um apelo para que as pessoas não permitam que este seja ou venha a ser o último Natal dos seus avós. Isso calou fundo, foi uma coisa assim que representou um soco no estômago ali de muitos alemães. Isso, ela estava muito emocionada, foi aplaudida, inclusive, no parlamento, né, em razão dessas palavras. E muita gente se surpreende porque os alemães têm aquela fama de ser um povo austero, né? Os alemães são muito conhecidos pela frieza, E a Angela Merkel explica um pouco o sucesso político dela. Ela sempre demonstrou ser uma pessoa comum. Ela é uma pessoa comum. Uhum. A pessoa que falou ontem é alguém assim. Eu tenho até uma historinha curiosa para contar sobre ela. Tem um amigo meu, que é jornalista, um colega nosso, que estava em Berlim, certa vez, e estava em Berlim tem aquela loja francesa, aquela rede de lojas chamada Galerie Lafayette, né? Uhum. E tem uma lá em Berlim. Ele estava lá e tal, estava com a esposa, e aí ele encheu o saco de estar vendo coisas, e aí decidiu, e estava com fome, foi fazer um lanche na área de alimentação. Quando ele chega na área de alimentação, lá das Galeries Lafayette, ele olha assim, tinha uma senhora com uma bolsinha segurando assim, pendurada no braço, na fila de frios. Ela estava ali para comprar queijo de salame, sei lá o quê. E ele olhou assim, disse, aquela mulher é a Angela Merkel, né? Só pode ser ela. E ficou olhando e de fato era. Aí ele tem uma certa experiência na cobertura do poder, etc. E ele sabe que onde há uma autoridade, há um batalhão de seguranças, né? E ele começou a tentar identificar por ali onde é que estavam os seguranças da Angela Merkel, né? E ele conseguiu achar só um. Na época era governo Dilma, e a Dilma tinha feito uma malcriação com a Angela Merkel, cancelou uma visita lá, etc., alguma coisa assim, em reação a uma declaração da Angela Merkel. Foi até o vice-presidente na época, Michel Temer, que fez essa viagem oficial em lugar da Dilma. Mas aí esse meu amigo, então, procurou a única pessoa que ele identificou como segurança, realmente era o único segurança dela, mas numa distância muito, muito discreta, sabe? E ele então se aproximou lá e disse assim, eu quero dizer que eu sou brasileiro, sou jornalista, sou admirador da chanceler, e eu queria ir lá pedir um autógrafo, fazer uma selfie, enfim, quero cumprimentá-la. Posso? O senhor não vai me derrubar, senhor? E aí o cara chegou Aí o cara chegou para ele e disse assim, deixa ela em paz, ela era um dia da semana qualquer, não me lembro mais qual era o dia da semana, mas toda semana, neste dia,
ela vem aqui comprar queijo e não sei o que mais, salame e tal, porque é o dia que ela janta com o marido, ela consegue jantar com o marido, ela leva isso, eles ficam lá comendo queijinho e tomando vinho e tal. Esse é um momento muito dela, deixa ela lá sozinha. E aquele meu amigo, tá bem, muito obrigado. Aí não se conformou, voltou ao segurança e disse assim, me deixa ir lá, deixa eu te falar uma coisa, eu e ela temos uma coisa em comum. Aí ele disse o quê? Ambos detestamos a presidente do meu país, que era a Dilma, né? Aí o cara deu uma risada e disse, então vai lá. Aí ele foi, ela foi muito simpática, fez lá uma selfie, enfim, ela é de fato uma pessoa muito comum e ela mostrou isso ontem nesse discurso muito verdadeiro, muito emocionado, apelando às pessoas, porque a Alemanha está batendo todos os recordes de contaminação e de mortes, né? Apelando às pessoas para se cuidarem e ficarem em casa se puderem. Que líder, né? Que líder. Tem uma passagem da Angela Merkel também, uma visita que ela fez para o Brasil, Cláudio, Lana, que em determinado momento o pessoal que estava no hotel hospedado em que ela estava aí na capital federal, Cláudio, estava lá no bar, num restaurante, e lá pelas altas da noite surge Angela Merkel para tomar um copo de cerveja. Não. Né? Sozinha ali no hall, é o estilo Angela Merkel de lidar com a situação. Maravilhosa. Muito bom. Ela é uma figura muito interessante, assim, muito comum, né? Ela é muito comum. Parece aquela tia, sabe? Gente boa. É uma figura mais ou menos assim. Mas como governante, muito séria, né? Implacável mesmo. Mão de ferro.